Bom dia, Jânio. Bom dia, Kaline. Bom dia a todos. E então... Jânio, desde ontem o Brasil está assustado com a série de denúncias envolvendo o presidente Michel Temer. E agora como é que fica a situação do presidente, Jânio? Essa é a grande pergunta, né? Aquela exclamação. E agora? A verdade é que o governo Temer implodiu. Implodiu numa semana em que estava flanando, comemorando o ano, renegociando a dívida com municípios e estados para conseguir apoio para aprovar as reformas, anunciando a recuperação de um PIB que passaria a ser positivo, controle na questão do desemprego, já voltando a ter geração de novos empregos, e até torcendo para que fosse rápido aquele processo no TSE da chapa 2014, que, segundo os aliados do presidente, por ter nomeado 2 ministros, já teria a maioria. Implodiu e agora restam pelo menos 4 alternativas, né? E agora 4 alternativas. Uma mais imediata, que é a renúncia do presidente. Ele renunciar diante do que aconteceu. Mas nessas primeiras horas, o presidente já anunciou, não vai renunciar. Outra, que já entrou com um pedido, o deputado Alexandre Molon, de impedimento. O impeachment do presidente, se ocorrer, 1 ano, ou mais de 1 ano, chegaria às eleições do próximo ano. Praticamente o tempo que ainda tem de mandato. É muito longo esse impeachment. A pressão das ruas está cobrando, nesse primeiro momento, eleições diretas. Como se fariam as eleições diretas, qual tempo de mandato, enfim, uma coisa muito complicada nesse momento para se viabilizar eleições diretas da forma como, inclusive, uns querem eleições gerais. E a quarta talvez seja aquela que ocorrerá em médio prazo, a do TSE, que já vai voltar para a pauta agora no dia 6 de junho. E aquela maioria que o presidente, segundo os aliados, teria, ela fica agora difícil de assumir o risco. Então, se houver a cassação da chapa, aí teríamos a convocação pelo Congresso de uma eleição indireta, de se escolher alguém indiretamente pelo Congresso para assumir o cargo até a conclusão do mandato. Aí entra já uma questão meio complicada, porque na linha sucessória, se considerarmos aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que na linha sucessória não pode estar réu. E a gente sabe que os presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, e do Senado, senador Eunício, estão pelo menos denunciados. Aí vai ter mais confusão nas ruas, né? Vai ter muito mais embate, a situação vai ficar muito instável. Mas para se convocar as eleições indiretas, poderia ter, segundo a Constituição, um processo que seria mais controlável em termos de governabilidade, para saber como é que se discute isso, para a sociedade acompanhar como é que vai ser esse processo. A ministra Carmen Lúcia poderia assumir, que ela está na linha sucessória. E havendo impedimento dos presidentes da Câmara, do Senado, nessa linha sucessória, a presidente poderia assumir e conduzir o processo. O importante é que, tendo implodido o governo Temer, que o Brasil esteja acima de todas essas confusões. A gente viu que agora, aqueles que acusavam o processo da Lava Jato, registre-se, a Lava Jato está fortalecida com tudo isso. Aqueles que criticavam a Lava Jato, agora já estão comemorando, porque a Lava Jato está pegando o outro lado, digamos assim, o que no popular consolida aquela frase do procurador-geral Rodrigo Janot: o pau que deu no Chico, ele agora está dando no Francisco. Então não se questiona mais esse aspecto. Haverá desdobramentos aí envolvendo outros políticos. A gente vê, inclusive, o candidato Aécio Neves, nesse momento. A Polícia Federal está no apartamento dele em Brasília, ele está recebendo a Polícia Federal está nos outros apartamentos dele, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Há um mandado de prisão, inclusive, para a irmã dele, há o envolvimento de outras pessoas. E nessas próximas horas, a gente pode ter um encaminhamento para uma solução negociada.
O que é uma solução negociada? A gente sabe que a oposição quer o impeachment. Os deputados estão bravos, os petistas estão bravos, mas no quadro em que o Brasil ficaria muito pior do que o que ele se encontra, a gente pode torcer e até acreditar nas grandes lideranças, muito embora algumas delas até envolvidas em alguns processos, de se reunirem e arranjar uma solução para, enquanto se escolhe um presidente, enquanto se define esse novo nome, o Brasil continuar funcionando. Com quem, como, quem vai dizer é a classe política. A população brasileira vai cobrar nas ruas situações mais definitivas, mais decisivas. Mas enquanto isso ocorre, ou enquanto isso não ocorre, a classe política tem a responsabilidade de, nesse momento, acima dos partidos, acima dos projetos políticos pessoais, se encontrar uma alternativa, respeitando-se, evidentemente, as diferenças ideológicas, as diferenças programáticas, mas a situação, nesse momento, é uma situação de emergência. Uma emergência tão grande igual aquela de, epa, quem é que vai guiar o piloto sumiu? Nesse momento, o Michel Temer se encontra refém de um quadro em que a classe política pode não salvar o governo, mas segurar enquanto se define melhor quem vai assumir no lugar de Michel Temer.